Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Bandeira tarifária da energia deve ficar mais cara até novembro. Aplicativo ajuda policiais no combate ao crime. Mais de 2 milhões de crianças vivem em situação de trabalho infantil no Brasil. Tribunal Superior Eleitoral suspende julgamento da chapa Dilma Temer. E veja também. Você sabia que Taubaté está dando a volta por cima nessa história de loteamento clandestino e as questões fundiárias? Pois é, o secretário de Habitação de Taubaté, Alexandre Ferri, está aqui hoje para trazer essa boa notícia e, quem sabe, dar um bom exemplo a outros municípios do nosso Vale do Paraíba. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV e na web. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou um projeto de lei que caracteriza a exploração do trabalho infantil como crime. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, mais de 2 milhões de crianças vivem nessa situação. Em Taubaté, um projeto tem ajudado famílias a resolverem esse problema social. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros benefícios. É obrigação desses grupos também colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isto é o que diz o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, mas infelizmente não é a realidade. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças vivem em situação de trabalho infantil e, por causa disso, deixam a escola para ajudar na renda familiar. A grande maioria atua em áreas rurais. No Brasil, principalmente na zona rural e nas regiões mais carentes do país, o trabalho infantil é uma rotina, principalmente porque para muitas famílias, uma criança a mais trabalhando é um braço a mais ajudando na renda familiar diante de uma carência bastante significativa. Enquanto nas regiões mais ricas e regiões urbanas, essa criança dedica mais aos seus estudos, é uma despesa a mais na unidade familiar, até por conta que nós temos crescimento populacional diferenciado. O resultado da pesquisa do IBGE 2015 mostrou que o trabalho infantil sofreu uma queda de 20% entre os adolescentes de 10 a 17 anos. Porém, entre as crianças de 0 a 14 anos, a situação piorou, com um aumento de 11%. E diante desse quadro, crianças na faixa etária do ensino primário normalmente estudam um período de aula só. E elas têm feito uma complementação na renda, na unidade familiar, principalmente já essa tradição que vem da zona rural. Ou seja, essas crianças ajudam nos afazeres domésticos e a pesquisa PNAD do IBGE identifica esse trabalho informal também. Enquanto, para os adolescentes, há vários outros programas, e esses programas, principalmente do Jovem Aprendiz, e com um apoio muito grande dos conselhos tutelares, têm tido uma ação bastante positiva no controle do trabalho do adolescente. Aqui em Taubaté, o último censo realizado em 2010 mostrou que mais de 1.000 crianças entre 10 e 15 anos vivem essa realidade. Mas em 2016 foi implantado um programa para eliminar o trabalho infantil na cidade. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil tem como objetivo retirar as crianças e adolescentes menores de 16 anos das atividades ilegais. O trabalho infantil ele é proibido em qualquer hipótese até 14 anos. A partir dos 14 até os 16, ele é permitido na condição de aprendiz, onde a criança é conciliada a frequência escolar com a questão do desenvolvimento e aprendizado de uma profissão.
Dos 16 aos 18 é permitido o trabalho, só não é permitido o trabalho noturno e o trabalho que exponha o adolescente a condições de risco, como manuseio de máquinas, por exemplo. O programa oferece atividades para o fortalecimento dos vínculos dos menores e realiza acompanhamentos com as famílias. Então, é feita uma abordagem, uma tentativa, porque muitas vezes a gente chega no local para abordar as crianças, os adolescentes, né, que estão praticando esse tipo de trabalho, e eles fogem. Mas quando conseguimos abordá-lo, vamos até a residência dessas famílias e aí elas são encaminhadas aos equipamentos, aos profissionais que vão direcioná-los para um melhor entendimento, né? Além de limitar a criança e o adolescente de realizar as atividades propícias para a sua idade, o trabalho infantil pode prejudicar a saúde física e mental dos menores. Mesmo assim, segundo a conselheira do Conselho Tutelar, é difícil conscientizar algumas famílias. É muito difícil conscientizá-lo, porque é uma questão cultural no Brasil, não só na cidade de Taubaté. Então, geralmente, os pais dizem que é melhor as crianças, os adolescentes estarem trabalhando dessa forma do que estar roubando, ou traficando, ou fazendo uso de entorpecentes. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que aumenta a proteção às crianças e jovens vítimas e testemunhas de violência. Isso aconteceu durante o Fórum Global da Criança na América do Sul. Temer destacou as políticas de Estado em defesa da infância. Em cada família, em cada comunidade, em cada sociedade, a criança deve ocupar um lugar especialíssimo. Ela representa o futuro e personifica a esperança. Ao mesmo tempo, é vulnerável e requer proteção. Amparar a criança é cultivar o presente para um amanhã melhor. Essa proteção, esse amparo são, antes de tudo, dever dos Estados, mas são tarefa também das ações civis, da imprensa, dos empresários, dos trabalhadores, dos acadêmicos. Durante o discurso, o presidente diz que é preciso mobilizar a sociedade na defesa da criança. Essa defesa há que ser abrangente, precisa estender-se aos mais diferentes aspectos da vida de nossos jovens, do combate ao trabalho infantil à saúde da infância, do ensino de qualidade à transferência de renda, da luta contra a exploração sexual à proteção de crianças em conflitos armados. Nossas responsabilidades, por isso mesmo, são múltiplas, porque múltiplos são os desafios, porque múltiplas são as ameaças a quem ainda não pode proteger-se. Temer falou também do programa Criança Feliz, que vai acompanhar semanalmente 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. Programa que assegurará, ao final de 2018, que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores, como já programou, aliás, o ministro Osmar Terra. A experiência brasileira, portanto, nas últimas décadas, demonstra o efeito transformador de políticas consistentes ao longo do tempo. Um exemplo claro é o trabalho infantil, que diminuiu vertiginosamente nos últimos 20 anos. Segundo ele, há outros pontos ainda para melhorar. Tolerar que uma criança sequer tenha seus direitos violados, que a uma criança sequer falte atendimento de saúde, que uma criança sequer cresça sem educação de qualidade. Nossa experiência recente mostra que não podemos nos distrair. A cada criança que nasce, renasce a esperança na humanidade. É nosso dever manter viva essa esperança. Para isso, nos reunimos aqui no dia de hoje. O Uber, aquele serviço de transporte privado, tem causado alguns debates por ser um forte concorrente dos taxistas. Mas o serviço tem ganhado também adeptos. Em Taubaté e em São José dos Campos, alguns motoristas receberam uma liminar
que autoriza a realização da atividade. E devido à crise e o desemprego, o número de interessados em trabalhar com Uber tem crescido nos últimos meses. O total de usuários brasileiros já passa dos 4 milhões. São mais de 1,5 milhão de motoristas ativos e 50 milhões de usuários. A flexibilidade e o horário é uma das razões que vem atraindo o perfil de pessoas em busca de renda extra, o que é totalmente viável, uma vez que é preciso fazer apenas uma corrida por mês para manter o cadastro ativo no sistema da empresa. Aqui no Brasil, a maioria dos motoristas trabalham em período integral. A procura deste meio de transporte acontece com maior frequência em datas especiais que requerem um transporte diferenciado. E são nesses momentos que os motoristas encontram uma boa oportunidade para se ganhar uma renda extra. Segue o repórter setorial. Minha gente, aqui no Brasil, mais de 3 mil bebês nasceram com algum problema por causa do Zika vírus. Dentre eles está a microcefalia. Pesquisas mostram que essas crianças podem sofrer, sim, consequências por causa da infecção. O Ministério da Saúde tem distribuído testes rápidos como alternativa para facilitar no diagnóstico. O Brasil registrou 165 casos de bebês com microcefalia e outras alterações provocadas pelo vírus da Zika só neste ano. Os dados são referentes aos registros feitos até o dia 15 de março. Entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, cerca de 2.200 casos de crianças com problema foram confirmados. Pesquisas recentes comprovaram que as consequências da infecção nos bebês vão além da microcefalia e podem afetar o desenvolvimento, apresentar alterações no crescimento, entre outros problemas. De acordo com o Ministério da Saúde, 541 novos casos registrados em 2017 estão em investigação. O número de mortes fetais e neonatais somam 14 casos. Enquanto fetos que apresentaram alterações no sistema nervoso central, os abortos espontâneos e crianças que nasceram mortas somam 16 casos. 3.165 bebês estão em monitoramento. Desse número, 21% recebe cuidados relacionados ao desenvolvimento, 9,7% recebe estimulação precoce e 16% precisa de atenção especializada. A Bahia é o estado com o maior número de ocorrências, com 636 casos, enquanto o Rio de Janeiro notificou 402 e São Paulo 384. Ainda neste ano, 3.961 pessoas receberam o diagnóstico de uma possível infecção causada pelo Zika vírus no Brasil. Para evitar a demora no diagnóstico da doença, o Ministério da Saúde distribuiu 1.300.000 testes rápidos para identificar a infecção. O teste sorológico, que entrou na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, permite que o vírus seja identificado mesmo depois de já ter sido eliminado. A previsão é que outros 2.200.000 testes sejam distribuídos até o final do ano, conforme a demanda de cada estado. O teste leva apenas 20 minutos para informar o resultado com precisão e deve ser distribuído prioritariamente entre as maternidades, UPAs e policlínicas. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, às vezes eu fico me questionando quanto tempo se perde à toa, quanto dinheiro se gasta para discutir coisas estéreis que realmente não vão necessitar de mudança alguma. Está aí essa discussão do Uber, né, que levou lobistas de um lado de outro, até a Câmara dos Deputados, deputados a favor, deputados contra, numa matéria sem sentido algum. Vejam vocês que no final da história eles decidiram que o Uber pode funcionar dependendo da aprovação dos municípios. Ora, isso está na Constituição, a competência para legislar essa matéria de transporte urbano nas vias municipais é da Prefeitura, é do município, é da Câmara Municipal, enfim, não é do Legislativo Federal. O que eles podiam ter decidido, seguindo exemplos da China, da Dinamarca, onde esse modelo de Uber foi condenado pela falta de segurança, de um controle maior do Estado sobre o serviço prestado e a segurança das pessoas, eles podiam ter decidido, sim, olha, é proibido. Aí nenhum município podia legislar, mas não.
fizeram lá uma aprovação simbólica praticamente, vão mandar para o Senado, ainda vai ter discussão no Senado, mais lobby, mais senador de um lado e de outro, horas a fio perdido, para no final da história ficar por isso mesmo, né? Que loucura! Será que um cara que é legislador, que é deputado, que está lá eleito, não sabe que a Constituição disciplina isso e remete ao município decidir? Fica essa discussão à toa. Texto da lei de terceirização é vetado e você vai saber os detalhes a seguir.